Olha só essa informação. 40% das mulheres no Brasil já foram vítimas do golpe do amor. Foram registradas mais de 2 milhões de queixas sobre esse crime recentemente. Só que, gente, muitas mulheres preferem não denunciar por vergonha, medo do julgamento das pessoas, medo do golpista. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio. Por isso, eu recebo a psicóloga Larissa Lobo, a advogada Amanda Tibo e a Paula Moura, que aparece na reportagem e gentilmente veio conversar conosco para falar mais sobre o caso dela e, claro, alertar outras mulheres e homens também que possam ser enganados por esse golpe do amor. Muito boa tarde a todas vocês, obrigado pela participação. Paula, como que foi? As pessoas às vezes, superficialmente, pensam assim, não, mas, poxa, conheceu e já deu dinheiro, já caiu no golpe. Não, vocês tinham um relacionamento de alguns meses. Conta para o pessoal de casa. Foi o Gustavo, ele entrou em contato comigo através de uma rede social, me ofertando um devocional, né? Um devocional do qual eu fazia por um podcast e ele me ofertou esse devocional. E através desse devocional ele teve o primeiro contato comigo. Não foi nem em baladas, nem em festas, foi através de um livro devocional que ele teve esse primeiro contato comigo. Falou que ia levar até a minha portaria do meu prédio, só que a portaria ela não pode receber documentos sem nota fiscal. Sim. Eu falei com ele que eu iria até lá para pegar esse livro, esse devocional. Foi assim que eu conheci o Gustavo. E foram 8 meses de relacionamento? 8 meses, em torno de 7, 8 meses de relacionamento. Nesse período, ele te pedia coisas, você dava ou pagava coisas a ele? Não, momento nenhum. Como que você teve um prejuízo tão grande? Foi através... Ele foi financiando vários veículos no meu nome, oferecendo, hoje eu vou te ajudar a fazer isso, pode confiar em mim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre lutei atrás, sempre corri atrás. Eu nunca tive facilidade em nada. Ele não pode confiar em mim, que eu vou fazer isso por você, e foi fazendo, e foi enredando. Até que quando eu vi, eu já tinha financiado veículos sem saber que tinha sido financiados no meu nome. Você que está aí em casa assistindo o Fala Espírito Santo, já passou por alguma situação semelhante? Já sofreu do golpe do amor? Ou o que você faz para evitar cair nessa cilada? Fala no Zap, no 27 999 42 24 78. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e ir direto para o Fala no Zap. Durante o nosso bate-papo, eu registro algumas participações. Já que nós estamos falando dessa parte de relacionamento, eu queria uma palavra da Larissa, porque o perfil é muito parecido dos pretendentes, é sempre um homem sedutor, instruído, e inclusive que passa a imagem de estar bem-sucedido até pegar a confiança dessa mulher. Esse é o modo de agir desse golpe? Sim. Na realidade, todos os abusadores de todos os tipos de violências, a violência financeira, a violência psicológica, a violência física, todos os tipos de violência, os abusadores tendem a ter o mesmo modus operandi, a mesma forma de agir, indo inicialmente pela confiança e passando essa confiança até exacerbada, uma pessoa que não depende, não precisa de você para absolutamente nada. É essa ideia de algo ideal, perfeito, sem defeitos, que normalmente consegue tirar a confiança da vítima, porque ele já chega inicialmente com essa confiança exacerbada. Mas o perfil, modus operandi dos abusadores de todos os tipos de violência tende a ser sempre o mesmo, por essa confiança, pelo love bombing, às vezes que a gente chama, né, que é esse carinho, esse amor, a velocidade, a pressa, às vezes para intensificar e para aprofundar uma relação que muitas vezes está no começo, porque assim ele vai trazendo a vítima para perto dele. Então ele estabeleceu esse ideal, esse perfil super confiante, super independente, sem defeitos nenhum, ao mesmo tempo que está ali muito afim, muita vontade para trazer você e aprofundar essa relação, e dessa forma ele consegue ir manipulando a vítima sem ela perceber, porque ele constrói toda essa redoma ao redor da vítima. Justamente por esse homem ser perfeito demais, já não é um indício para suspeitar? É um indício. Só que como que a gente reconhece algo que a gente não conhece, né? Como é que eu vou reconhecer qualquer sinal de perigo se eu não sei que pode existir um perigo? Então, o primeiro ponto é a gente conscientizar.
né, esse parceiro que ele vem muito perfeito, sem defeitos nenhum, que quer aprofundar demais a relação num curto período de tempo. Larissa, então toda relação que aprofunda muito rapidamente é porque o homem é um abusador? Não. Mas é algo para se ficar em alerta, né? Para a gente observar, conhecer antes. Mas, de qualquer maneira, também é difícil reconhecer, porque muitas vezes as vítimas não conhecem esse modus operandi, porque ainda é um assunto que carece de conscientização, que carece de discussão a respeito. Então, para eu reconhecer algo como prejudicial, como perigoso, eu preciso primeiro ter conhecido os sinais de alertas, e daí a importância de se falar sobre esse tema. Este homem que você está acompanhando na tela é o Gustavo, que nós mostramos a história dele. Ele é suspeito de aplicar golpes em mais de 40 mulheres. Inclusive, há mais de 40 boletins de ocorrência registrados contra ele. Amanda, em que situação a mulher ou o homem também pode denunciar contra essa pessoa quando ela percebe que teve um prejuízo financeiro? Então, esse caso, infelizmente, ele vem sendo muito comum, tanto no Espírito Santo quanto no resto do Brasil. O golpe do amor, ele também é conhecido como estelionato sentimental, estelionato amoroso. Essas expressões, elas são emprestadas do Código Penal, que possui um tipo específico chamado estelionato, que está no artigo 171. Inclusive, tem uma pena prevista de 1 a 5 anos, mas pode aumentar dependendo do caso. Nesse caso específico do estelionato sentimental, aquele agente, né, o golpista, ele vai fazer um relacionamento simulado com a vítima. Então, ele vai se aproximar, criar uma relação de confiança, mas, na realidade, o que ele busca ali é conseguir uma vantagem indevida e subtrair aquele valor, né, seja de qual forma, não necessariamente com uma transferência, um Pix, mas também, como nós estamos vendo, também podem ser empréstimos e esse tipo de coisa. Nesse caso, a vítima, quando ela percebe que ela foi vítima desse golpe, é muito importante que ela procure um especialista, um advogado especializado na área, e também que essa vítima ela vá até a delegacia de polícia, ela preste queixas e faça um boletim de ocorrência. Perfeito. Temos algumas participações aqui no Fala no Zap já, minha gente. Olha só, Lucas, boa tarde. Com essa estampa de bonitão, a mulherada cai, é o golpe perfeito, é o amor. Eu fico sempre esperta e não entro nessa. Lucas, aí temos aqui algumas participações que falam de pessoas que tiveram relacionamentos à distância. Eu já vou comentar isso, mas antes eu queria que a Paula falasse um pouquinho do prejuízo financeiro que você teve, Paula. E quando você percebeu que tinha desfalque nas suas contas, que você ficou no prejuízo, era tarde demais? Como você descobriu? Eu descobri através de ligações de banco, né? Eu não tinha ligações de cobrança. E começaram a ter ligações recorrentes. Eu achei aquilo muito estranho, até que uma pessoa do banco entrou em contato comigo. Paulo, olha, a senhora tem uma dívida de um financiamento, e eu fiquei assustada. Eu falei, não é possível, eu não tenho financiamento nesse banco. Uhum. Quando eu entrei na minha conta principal, eu vi vários boletos no DDA, né? No débito automático, que eu não reconhecia. E aí foi onde eu entrei em contato com os bancos, para ver sobre a situação e descobrir todos os golpes, todos aqueles financiamentos e financiamentos longos, né, de períodos longos, no meu nome. E como ele conseguiu aplicar esse golpe? Ele tinha os seus documentos, por exemplo? Ele tinha a minha carteira de motorista, porque a gente fez uma viagem, ele precisou de usar. Sim. E todos os outros ele falsificou, como contra-cheque de empresa, como conta de água. Então, tudo é falsificado. Eu consegui esses contratos pelo banco, né? E eu, juntamente com o meu advogado, a gente conseguiu ver que foi tudo falsificado. Quer dizer, ele tinha acesso a um documento seu, falsificou outros documentos e utilizou eles para pegar empréstimos, fazer financiamentos. Sim. E qual foi o prejuízo total? Em torno de 200 mil. 200 de financiamento, mil reais. Isso, fora dinheiro em espécie, né, que foi em torno de 65 mil. Então, 265 mil nós estamos falando. Nossa, é muito dinheiro. Amanda, em casos como esse, a gente tem outros crimes envolvidos, além do estelionato emocional, alienação de afeto, enfim, seja qual for o crime. Quer dizer, a gente está falando de falsificação também, né? Outros crimes envolvidos. Sim, com certeza. Eu acho que cada caso deve ser analisado
com calma, né? Mas, em regra, o estelionato ele está sempre presente nesses casos do golpe do amor, porque a vítima ela é sempre enganada, né? Por essa pessoa que, como a doutora Larissa falou, parece ser uma pessoa perfeita, mas, na realidade, ela está demonstrando uma realidade completamente diferente, né? Do que realmente está ali por trás. Mas, nesse caso, acho que esse caso merece bastante análise, porque a falsificação de documentos já torna esse caso bem mais sério, porque envolve não apenas um crime contra o patrimônio, contra você como vítima, mas também existem outras questões a serem analisadas. Olha só esses relatos aqui no Fala no Zap. Boa tarde, Lucas. Eu tive um relacionamento virtual durante 2 anos. Na primeira oportunidade, ele me contou uma história triste e que precisava de 20 mil reais. Foi nesse momento que eu percebi que se tratava de um abusador e eu o bloqueei. Fez certo, viu essa telespectadora? Lucas, eu conheci um rapaz que disse que era japonês e que tinha um filhinho pequeno. Começou a me pedir um presente para o filho. Aí eu mandei um dinheiro. Depois ele pediu mais, pediu 3 mil reais emprestado. Depois ele me pediu mais 2 mil reais emprestado, como ele era japonês, para vir ao Brasil. Até hoje, ele está lá tentando que eu fique mandando, pedindo para que eu mande dinheiro, mas agora eu já o bloqueei. Larissa, também tem esse lado, além do galanteador, sedutor, bem-sucedido, tem aquele pretendente, aquele golpista que conta uma história muito triste, que conta uma história de que está precisando de algo e aí acaba tentando conquistar essa confiança da companheira, da pretendente, através desse discurso diferente, né? Discurso da pena. Sim, é que na realidade o abusador ele vai identificar qual a vulnerabilidade da vítima, por onde ele consegue manipular. Dentro do abuso, uma das principais moedas dele de atuação é justamente a chantagem emocional. E de como vai chegar essa chantagem emocional vai depender justamente da vulnerabilidade da vítima. Então, se a vítima ela demonstra uma vulnerabilidade no quesito social, que não tem uma rede de apoio, a atuação dele vai ser em cima disso. Se ela tem uma vulnerabilidade em relação à autoestima, à insegurança, a atuação dele vai ser em cima disso. Então, infelizmente, esses perfis, eles têm uma análise muito refinada do perfil da vítima. Ele consegue identificar qual a vulnerabilidade da vítima. Então, ele vai, em cima disso, montar o discurso dele. Então, é muito comum depois vir com muitas histórias tristes, até para assim, trazer uma comoção por parte da vítima, né? Mas essa moeda de troca, essa chantagem vai vir a partir de qual vulnerabilidade ele identificou. Tanto que é extremamente importante que qualquer mulher, qualquer indivíduo, qualquer ser humano se observe. Eu estou com alguma vulnerabilidade, não que a gente não possa ter nenhuma, mas para que a gente consiga cuidar disso antes de entregar essa vulnerabilidade a qualquer pessoa, né? O erro, a culpa nunca é da vítima, mas é uma forma, querendo ou não, da gente se proteger, porque vai ser justamente a moeda de troca dele. Vamos enriquecer o nosso bate-papo, porque pela internet eu vou conversar agora com a Núbia. Ela também já foi vítima de estelionato amoroso. Não foi com esse mesmo homem preso em São Paulo. Núbia, muito boa tarde a você. Me conta um pouco da sua história. Oi, Lucas. Boa tarde, tudo bem? Eu namorei com essa pessoa, né, com esse estelionatário por 7 meses. Uma pessoa muito legal, gentil, muito prestativa, amoroso. E, na verdade, ele depois me propôs entrar numa sociedade na compra de uma máquina, uma escavadeira. E, na verdade, foi um golpe que ele me deu. Hoje, o valor quase 200 mil reais, né? Uma máquina que nunca chegou, ele e a quadrilha dele, que na verdade eles são uma quadrilha, hoje esses crimes estão cada vez mais bem arquitetados. Aí tinha a pessoa que se passava pelo vendedor, tinha o cara que é o dono da suposta empresa, né, que estava intermediando a compra, e na verdade é uma quadrilha. E o meu namorado, meu ex-namorado, namorado na época, ele que capta as vítimas e essa quadrilha dá o golpe nas pessoas, nas mulheres. Núbia, qual foi o prejuízo mesmo que você teve? Olha, em valor real, foi aproximadamente 175 mil, em valor real. Nossa Senhora! Só que assim, o valor que eu passei para eles, né? Para a empresa eu passei 150 e para o meu namorado eu passei 20 e poucos mil. Só que
Teve outros valores por fora, que depois eu fui pagando as parcelas dos empréstimos que eu tinha feito. Meu prejuízo não foi mais do que 200 mil. Nossa. E hoje está mais do que 300, né? Por causa dos juros nos bancos. E, Núbia, ele foi identificado pela polícia e está preso? Ficou preso 30 dias, somente o meu ex-namorado foi preso 30 dias. O cara da empresa, que eu acho que é o pior, sabe? Para mim, ele é pior do que o meu ex-namorado, tá solto. Então, meu namorado ficou preso 30 dias e saiu. E o dono da empresa, que é quem está com a maior parte do dinheiro, quem pegou a maior parte do dinheiro, simplesmente está por aí falando que é inocente e não aconteceu nada com ele até hoje. E ele também tinha esse perfil, não é, Núbia? Sedutor, galanteador, carinhoso. Com certeza. Tudo aquilo que parece ser o homem perfeito. Exatamente. E tanto o meu ex-namorado quanto o dono da empresa tem outras mulheres que ele já fez isso, porque as mulheres entraram em contato comigo, né? Esse dono da empresa, outras mulheres falaram que ele deu golpe nelas, que tentou dar o golpe. Então, assim, são todos assim, educados, bom vivants, sabe? 71, sabe? Todos eles. Infelizmente, é sempre assim. Núbia, continua conosco, já eu volto a falar com você, porque esse golpe do amor também motivo de constrangimento por parte de mulheres e homens que caem nesse golpe, não é? Paula, você passou por algum tipo de constrangimento? Poxa, será que eu denuncio? O que vão falar de mim? Você ficou com medo do julgamento das pessoas? O que passou pela sua cabeça? Então, as pessoas, elas julgam sem saber, né? Durante um tempo, eu fiquei mais reclusa, eu não quis falar com ninguém, falei somente com minha mãe, era minha familiar, meus parentes mais próximos. Você fica realmente com medo das pessoas te julgarem. Ah, ela está precisando, ela quer um homem. Só que não era isso, né? Eu não estava atrás, quem veio atrás de mim foi o Gustavo, eu estava vivendo a minha vida tranquilamente. E as pessoas falam, ela está precisando de homem, ela está precisando de alguém. Eu não preciso, realmente não preciso. E assim, ele veio até mim, eu sou uma vítima da situação. Com certeza. Temos mais participações aqui no Fala no Zap. Veja só, Lucas, boa tarde. Estou com um estrangeiro de Londres e ele está tentando me passar um golpe. Já me pediu dinheiro, cartão de jogo, cartão de crédito, imagino que seja. Estou esperta com ele, vou ver até onde vai chegar. Lucas, não sei se é telespectador ou telespectadora, mas a pessoa diz o seguinte: me apaixonei por um homem e gastei tudo o que eu guardava com ele. Dinheiro, presentes, dava tudo. Lucas, eu também sofri do golpe do amor. O cara fez empréstimo com agiotas, usando o meu celular e o meu nome. Meu Deus. Pegou o meu celular, descobriu minha senha e sumiu depois disso, me deixando a dívida. Só descobri quando o cara me ligou para me cobrar. Mais uma participação. Boa tarde, Lucas. Eu conheci um senhor de 52 anos, nós tivemos um breve relacionamento, começou a me dar um golpe de R$4.000, sumiu e me bloqueou. Amanda, em casos como esse, em que a mulher ou o homem registra boletim de ocorrência por prejuízos financeiros, como é que a justiça vê essa situação? É estelionato? É ameaça? Porque muitas pessoas também não denunciam por conta desse medo da ameaça da própria pessoa, às vezes some. Como é que a justiça lida com esse tipo de situação? Nesse caso, a justiça costuma entender que se trata de estelionato, que é o artigo 171 do Código Penal. Mas nada impede que existam também outros crimes envolvidos, alguma falsificação de documentos, mas também, em caso de realmente violência e ameaça, isso pode configurar outro delito. Importante dizer também que, nesses casos em que há prejuízo, a vítima também deve tomar medidas na área civil para conseguir a reparação desse dano. Isso porque o STJ já sedimentou um entendimento de que a vítima ela tem o dever de ser indenizada, tanto de receber de volta aquele dinheiro que ela efetivamente deu àquela pessoa, né, aquele golpista, mas também de receber uma indenização pelo dano moral que aquela conduta causou a ela. Porque, sem dúvidas, acho que a doutora Larissa vai até saber falar melhor do que eu, essa conduta ela deixa a vítima com
uma situação, né, muito de vulnerabilidade, uma tristeza, de se ver envolvido em um relacionamento que, na verdade, nunca foi verdadeiro. Vamos falar agora de constrangimento, Larissa? Porque eu imagino que esses números que eu falei, 40% das mulheres que afirmam que já sofreram do golpe do amor, estão subestimados. Eu acho que esse número é muito maior, porque há um preconceito sim com as mulheres. Agora você imagina também com os homens, né? Seja numa relação hétero ou homossexual, esse constrangimento de denunciar, não é? E em muitas situações, a pessoa não acredita que é vítima, né? Não se aceita como vítima. Sim, provavelmente esses números são subnotificados justamente por esse ponto, né? As pessoas vão ter medo, perpassa esse preconceito social de julgar a vítima, principalmente quando a gente olha do lado de fora, é difícil estabelecer como que se deu aquela relação, como se deu aquele golpe, né? Se foi falsificando documentos, se foi sem a pessoa saber, pegando o celular, as senhas, enfim, a vítima não tem a menor ideia de que tem dinheiro saindo da conta dela. Então, por falta de conhecimento de como se deu aquela relação abusiva, as pessoas emitem opiniões, né, a bel prazer, que muitas das vezes é uma opinião carregada de preconceito, carregada de julgamento. E a vítima que já está vulnerável, as chances dela absorver aquele discurso como verdade absoluta e se culpar, inclusive, é muito grande. E aí, para ela pedir ajuda para algo que ela acredita fielmente que ela foi culpada, é muito difícil, porque perpassa esse preconceito social e, às vezes, muitas vezes, às vezes já tem enraizado esse auto-julgamento, essa autocrítica, essa insegurança muito grande, a baixa autoestima. Então, junta os dois pontos, é a receita do sucesso para a vítima não querer pedir ajuda de forma nenhuma. E é importante a gente desconstruir isso. Deixa eu passar algumas participações, tem muita gente comentando e, olha, muita gente falando que sofreu do golpe do amor, hein? Boa tarde, Lucas. Eu conheci uma pessoa pela rede social, conversamos e saímos em um fim de semana. Na segunda-feira, me pediu dinheiro, não dei. Na terça, tornou a pedir. Falei que ele deveria ter vergonha de pedir dinheiro a uma mulher que nem conhece direito. No meu caso, eu teria vergonha de pedir alguma coisa. Depois que ele viu que eu não dei dinheiro, o que ele fez? Ele bloqueou e sumiu. Olha só. Boa tarde, Lucas. Já tentaram várias vezes me dar o golpe, mas como eu assisto o Balanço Geral, eu presto muita atenção nas reportagens. Sempre aparece na rede social algum homem utilizando fotos de atores ou militares americanos bonitos, né, modelos, me pedindo em namoro. Aí o desconfiômetro entra em ação, a pessoa pede o número do WhatsApp, mas eu não dou, não caio nessa. Lucas, eles são bonitos, charmosos, com lábia, eu já caí com vários, já conversei com vários, mas sempre que me pedem dinheiro, eu pulo fora. É isso aí. Boa tarde, Lucas, já também passei por isso, é muito ruim. Conheci um cara que era um golpe. Muitas pessoas aqui participando, mais um aqui, ó, tive um relacionamento virtual, de repente, ele perdeu a única irmã de acidente e me pediu 10 mil reais. Bloqueei na hora. Bem, deixa eu voltar a falar com a Núbia, que sofreu o golpe do amor. Eu queria, Núbia, que você passasse uma mensagem depois de tudo que aconteceu com você. O que você falaria para as mulheres, né, que estão assistindo o Fala Espírito Santo e homens também, por que não? O que você aprendeu sofrendo, né, tendo esse prejuízo todo, que você diria para outras mulheres, outros homens? Assim, tem que denunciar, né? Não pode deixar de forma nenhuma, assim, tem que denunciar. No meu caso, no primeiro momento, realmente eu tive vergonha, não queria falar, mas chegou um ponto que eu fui obrigada a falar. E a gente precisa falar, porque não é isso que nos define. Isso define eles, não nos define. Perfeito. Por mais que as pessoas, né? Muitas pessoas nos julgam, mas não é isso que nos define. É isso que a gente tem que pensar e precisa denunciar para que a justiça seja feita e para que outras mulheres fiquem espertas, né, quanto a essa situação. E assim, a lição que fica é que jamais confiar em alguém, né, por mais que eu não confiei 100%, mas um pouco eu confiei. E a gente não pode confiar de forma nenhuma, né, dessas pessoas, no ser humano, né, de modo geral. Infelizmente. Mas assim, o principal, a mensagem tem que denunciar sim para que justiça seja feita e para que eles paguem. Nosso dinheiro é tão suado, eu sou tão batalhadora, Lucas. Eu sou uma guerreira, criei meu filho sozinha, sou professora concursada na rede estadual, lutei minha vida inteira. Então, vir um bandido e tirar de mim tudo aquilo que eu lutei para poder conquistar,
Então, a gente não pode deixar dessa forma, a gente não pode se calar, a gente precisa falar para que eles paguem pelos crimes deles. Núbia, você passou o recado, foi perfeita, foi cirúrgica, é isso mesmo. Tem que denunciar, vítima é sempre vítima, a gente tem que desconstruir esse tipo de constrangimento. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Fala Espírito Santo conosco, viu? Uma boa tarde para você. Agradeço. Boa tarde. E Paula também, eu queria uma palavrinha para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, justamente em torno do que você passou, de todo o prejuízo que teve, o que você aprendeu que você não vai repetir num próximo relacionamento. É igual a Núbia disse, né? É importante mesmo fazer a denúncia, é importante não se calar, não ter vergonha. Nós somos vítimas e, assim, pontas soltas, olhar sempre. Não existe ninguém perfeito, não existe nem homem, nem mulher perfeita. Então, assim, sempre analise o que está muito bom, o que está vindo muito fácil, né? Os amigos, por que não tem amigos? Cadê a família? Sempre se pergunte antes, né? Por que está muito fácil? Né? Nada é fácil, então por que está muito fácil? Algo ali tem de errado e se escute, né? Sempre se escute. Se eu tivesse me escutado, eu não teria caído nesse golpe. E se caiu num golpe, denuncie, isso é muito importante. Deixa eu agradecer aqui as nossas convidadas pela participação aqui no nosso estúdio. Muito obrigado por falar desse assunto tão importante que a gente precisa alertar as mulheres e homens aqui que acompanham o nosso programa. Muito obrigado, pessoal.